Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o terceiro ano de medicina aqui na FAMERP. Seguindo a linha dos outros vídeos que eu já fiz, que estão aqui no canal, tem o vídeo que eu conto sobre o primeiro ano da faculdade, tem o vídeo que eu conto sobre o segundo ano da faculdade e agora a gente vai conversar sobre o terceiro. Então eu vou falar um pouquinho sobre as matérias que a gente teve e no terceiro ano eu acompanhei tudo de cabo a rabo, do começo até o fim. Eu comecei o ano bastante inchada, careca ainda, eu tava com uma penugem só de cabelo, eu tinha acabado de acabar minha quimioterapia. Na verdade, minhas aulas começaram 2 semanas depois que eu fiz a minha última quimioterapia, então eu ainda estava bastante cansada, inchada, bastante debilitada, mas aos pouquinhos eu fui me recuperando e estar na faculdade foi uma coisa que me fez muito bem também e que me ajudou a ir melhorando e retomando o gosto pela faculdade em si. Foi o ano mais legal da faculdade de medicina até agora, né? Que eu ainda nem comecei o quarto. Como eu já falei para vocês em outros vídeos, o primeiro e o segundo ano é o ciclo básico da faculdade, que são os anos que a gente tem as matérias básicas que você pode conferir nos outros vídeos. O terceiro ano é o ano que finalmente você consegue se sentir um pouquinho médico. Você tem matérias práticas, tem estágios práticos, então a gente vai para o hospital, a gente aprende a usar esteto, aprende a medir pressão, aprende a conversar com um paciente com um pouco mais de propriedade, com foco na queixa do paciente. É muito gostoso de verdade. No comecinho mesmo da faculdade eu ainda fiquei um pouquinho mal, eu tive algumas crises emocionais por conta de todo o meu tratamento, mas com o passar do tempo eu fui vendo e fui me apaixonando cada vez mais e vendo que definitivamente eu estava no caminho certo, e quem me acompanha no Instagram pode ter visto essa evolução desde quando eu estava em crise até eu finalmente me achar dentro da medicina e sentir E meu coração bater bem forte. No terceiro ano a gente tem DIP, que é doenças infecto-parasitárias. Nessa disciplina a gente vê as doenças causadas pelos principais agentes biológicos, como as bactérias, os vírus, os protozoários, os fungos. Enfim, é uma matéria bastante complexa, porque abrange muito conteúdo, as provas são um pouco difíceis e tem bastante assunto, bastante doença pra gente estudar. Então, no começo do ano era assim, o terror do terceiro ano era ter prova de DIP, a gente tinha que se dedicar bastante para conseguir ir bem nas provas, mas no final deu tudo certo, graças a Deus. A gente teve também cirurgia geral, que a gente tinha aulas teóricas e aulas práticas. Nas aulas teóricas, a gente aprendia coisas gerais como pré-operatório, pós-operatório, fechamento de ferida, infecção de ferida, o que é um dreno. E de tarde a gente tinha aulas práticas no hospital, mas não no centro cirúrgico. Então, por exemplo, a gente tinha de manhã uma aula falando sobre queda e atendimento emergencial. À tarde a gente ia lá e via um paciente que tinha sofrido uma queda e aí o professor falava um pouco sobre quais eram os primeiros atendimentos, falava sobre como que estava o estado daquele paciente naquele momento e o que tinha levado ele lá no hospital, qual que era a conduta, como que ia ser. A gente teve também clínica médica 1, que foi bastante legal. Na clínica a gente começou a ver semiologia e propedêutica dos principais aparelhos, né? Então a gente viu coração, sistema respiratório, a gente aprendeu a fazer ausculta pulmonar e ausculta cardíaca. A gente também tinha aula teórica e prática, né? Na teórica a gente tinha aula dentro da sala de aula e à tarde no estágio a gente passava com um determinado professor, um determinado que a gente chama de preceptor, né? E a gente via alguns pacientes e tentava melhorar e lapidar a nossa anamnese e a investigação da queixa principal com os pacientes. Então, era junto com esses professores que a gente, por exemplo, dentro de sistema cardíaco, a gente ia ver um paciente que tinha uma cardiomiopatia e aí a gente, junto com o professor, fazia a anamnese desse paciente e tentava se atentar aos detalhes. É uma matéria muito legal porque a gente começa a desenvolver um pouco mais o raciocínio clínico. E eu gostei muito e assim, eu tive professores excelentes que ajudavam a gente bastante a ir raciocinando mesmo e prestar atenção em alguns sinais do paciente, sinais, sintomas. Para mim foi uma das melhores matérias do terceiro ano. A gente teve também dermato,
né? Tivemos, acho que 2 meses intensos com bastante aula de dermatologia. E eu já sei que não é minha praia, não gosto de dermato, porque eu acho que é muito pereba, eu não gosto. Mas tivemos que estudar bastante também, porque a prova era difícil, só tinha uma prova, então você só tinha uma chance de ir bem. Se você não fosse bem, ia ter que pegar exame para fazer. Lembro das primeiras aulas que era o dicionário da dermatologia, onde a gente aprende a classificar tudo que a gente acha que é pereba. Cada coisa tem um nome. Então tem a pápula, tem a mácula, tem a pústula, tem a petequia, tem o hematoma, tem uma série de coisas. E a gente vai aprendendo isso. É legal você ir construindo o saber, mas de fato não era uma coisa que eu sentia muito prazer em estudar, diferente de como era na clínica, por exemplo. Tivemos também farmacologia, o ano inteiro tivemos farmacologia e a gente teve professores muito bons que cobravam exatamente o que a gente tinha que saber, então não tinha muita enrolação, não tinha pegadinha, não tinha nada. Foi uma matéria bem prática e objetiva e acho que serviu para dar o nosso conhecimento básico em farmacologia que a gente precisava e que a gente precisa até o momento, né? Eu acho que com o passar dos anos, né, o 4º, 5º, 6º ano, a gente vai desenvolvendo e aprofundando um pouco mais nossos conhecimentos na farmacologia. Tivemos também inglês instrumental 2, que é a mesma coisa que inglês instrumental 1, que se você não sabe o que é, você pode assistir no vídeo que eu vou deixar linkado aqui, que eu conto sobre o meu 2º ano na faculdade, que eu também falo de inglês instrumental 1. Você pode assistir lá, porque foi exatamente a mesma coisa, a mesma repetição. Também tivemos genética médica, particularmente foi uma matéria que eu gostei bastante, apesar dela não ser prática, porque a gente não ia no hospital, não tinha estágio, mas a gente aprendeu as principais síndromes, o mecanismo genético das malformações das síndromes. A professora era muito boa, eu era uma das poucas que gostava da professora, mas eu achava ela muito boa e eu acho que eu aprendi bastante. Tivemos também neuro, que também costuma ser um terror nas outras faculdades, particularmente na FAMERP foi uma matéria tranquila. A gente teve também aula teórica e aula prática. As aulas práticas eram melhores do que as aulas teóricas. Nas aulas práticas a gente foi nos estágios no hospital, vimos pacientes com déficits neurológicos, pacientes com sequelas de acidente vascular cerebral, aprendemos os testes neurológicos, né, como é que faz para você ver se o paciente está respondendo bem, aprendemos o que é algumas escalas de avaliação. Tivemos também pediatria, que foi uma matéria muito amorzinho na minha vida e me deixou muito surpresa, porque eu comecei o ano falando: eu não gosto de pediatria, pediatria é chato, nossa, trabalhar com criança deve ser muito chato. Mas as aulas eram muito boas, tanto as aulas teóricas quanto as aulas nos estágios. Aqui na FAMERP a gente tem um hospital especial que é o HCM, o Hospital da Criança e Maternidade, que faz parte do complexo do hospital de base. E é um hospital enorme, excelente, incrível, super bonito, que a gente adora. No começo a gente passava com as grávidas, né? Então a gente via um pouquinho do pré-natal e dependendo do preceptor que você passava, você via uma coisa específica. E focado sempre na semiologia, né? Em você aprender a fazer as perguntas, aprender o que é aquela fase do crescimento e do desenvolvimento e o que é importante você saber naquela hora. Não pra gente saber as doenças e saber atender naquele momento. Então, por exemplo, tinha uma criança com queixa de asma. Então, o professor pedia pra gente ir lá e fazer uma série de perguntas para as mães, para tentar entender melhor quais são os sinais clínicos de uma criança com asma. E aí a gente ia junto com o professor e via uma paciente, uma criança que tinha esses sinais clínicos, basicamente isso. Eu gostei muito, não sei se é porque os professores eram bons e as aulas de fato eram muito boas, mas eu fiquei muito surpresa. Quando tinha aula de pediatria, que era de segunda-feira, eu ficava toda feliz, empolgada para ir para o hospital, porque eu sabia que quando eu saísse de lá eu ia ter aprendido bastante. Tivemos também psiquiatria 1, não teve parte prática, só tinha aula teórica, diferente das outras especialidades, né? Na verdade, teve um dia que a gente fez uma visita para um hospital psiquiátrico aqui de Rio Preto, né? E aí a gente acompanhou de perto alguns residentes e a condição dos pacientes que estão internados lá. Foi bom porque deu para relembrar algumas coisas da psicologia, então eu tive aula de psicanálise, tive aula de psicologia comportamental. E deu pra ter certeza que, de fato, a área da saúde mental também não é a minha praia. Isso foi muito bom. E por último, tivemos também saúde coletiva 3,
que na grade horária está como saúde coletiva 3, mas na verdade a gente tem epidemiologia. Então a gente aprende a estudar, fazer estudo populacional, como que são feitos os estudos e qual que é a importância e a relevância do estudo epidemiológico no trabalho do médico, no trabalho no trabalho da saúde no geral, né? E como que o SUS está intimamente relacionado com as práticas de saúde baseado na epidemiologia, por exemplo, campanha de vacinação, tudo isso que é tarefa do SUS, e a partir disso são desenvolvidas ações que vão promover a melhoria da saúde populacional. Bom, acho que é isso, basicamente foram essas as matérias que eu tive no terceiro ano. No próximo vídeo eu volto para contar quais são as minhas expectativas em relação ao quarto ano, e aí eu conto para vocês também como que tá sendo o desenrolar do quarto ano. No final do ano eu faço outro vídeo, ano que vem também, no outro também, e aí, se vocês vão acompanhando comigo, como que vai ser toda essa minha formação médica, tá bom? Não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, nem de deixar seus comentários, dicas, sugestões e falar o que você achou, como que é na faculdade de medicina, se você faz faculdade também, conta pra mim aqui embaixo como que é, eu vou adorar te responder, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, tchau!